Então vamos lá. Eu não sei se vocês já perceberam que na escola, é óbvio que perceberam, mas talvez alguns de vocês não se perguntaram o porquê que na escola, geralmente nas escolas, se é exigido um fardamento completo. E dependendo de cada escola, tem escolas que exigem, inclusive, que o fardamento seja obrigatório, outras não, tá? Isso é para justamente moldar os estudantes, uma vez que vocês estão no processo de formação, a se adequarem ao mercado de trabalho, certo? Eu vou tomar como ponto de partida a nossa escola, Rosângela Couto, ok? A nossa escola, vocês devem ter percebido que a maioria dos professores apresentando as aulas via Meeting, e mesmo em sala de aula, a maioria utiliza um fardamento. Para o professor, ele tem a opção, né, de utilizar ou não um fardamento. Para o estudante, é obrigatório o uso do fardamento. Sapato, que é padrão branco ou preto, e aí vai ficar a critério do estudante ou das condições do estudante de escolher o material do sapato, mas a cor deve ser branco ou preto. Fardamento calça jeans para iniciantes e calça verde para os veteranos. Blusa padrão do Estado, cedida, doada, né, pelo Estado, paga com o direito do ICMS, de um imposto. Então, essa condicionalidade que a escola propõe para vocês é justamente para que vocês se adequem a uma possibilidade que pode surgir mais à frente, que é a cultura organizacional de uma determinada empresa. E é o que a gente vai discutir hoje aqui, tá bom? Conceito geral de cultura: aprendizado coletivo ou compartilhado que uma unidade social ou qualquer grupo desenvolve enquanto sua capacidade para fazer face ao ambiente externo e lidar com suas questões internas. Shine. Vamos lá. A cultura organizacional, ela pode ser compreendida figurativamente como um iceberg, como vocês observam aí à esquerda da tela, tá? Onde você enxerga ali a ponta, né, de uma geleira, mas sabe-se que 90% dessa geleira, do iceberg, está submerso no oceano, você não enxerga. É a mesma coisa no mundo do trabalho. A cultura organizacional, ela vai muito depender de cada situação, da necessidade, na verdade, da necessidade de cada empresa, tá? Então, se vocês fizerem uma análise rápida, né, para você que conhece o município de Itarema, fizer uma análise rápida aí e observar 3 ou 4 empresas diferentes, seja comércio, seja escola, seja consultório dentista, vocês vão perceber que a cultura organizacional daquelas empresas, elas diferenciam, né, de acordo com a necessidade daquela empresa e do produto que é oferecido pelaquela empresa, certo? Isso vai ocorrer com vocês quando vocês estiverem no estágio, no terceiro ano, no segundo semestre, no terceiro ano. Vocês vão perceber que mesmo você sendo do curso de eventos, mesmo você sendo do curso de redes de computadores, vocês vão perceber que será dividido, né? A turma será dividida em grupos que serão direcionados a empresas diferentes daquele ramo, seja de eventos, seja de redes. Contudo, um ou outro de vocês vão perceber que a cultura organizacional, mesmo fazendo parte do mesmo ramo, pode ser diferente ou será diferente. Por exemplo, você vai perceber que uma loja de redes, ela tem uma cultura organizacional diferente de uma outra loja de redes. Por quê? Porque vai muito da subjetividade e da organização daquela empresa. E isso vai acontecer muito, porque a cultura organizacional, ela é bastante complexa.
ela vai de acordo com a subjetividade de cada necessidade ou de cada produto e de cada empresa, ok? Cultura organizacional é um conjunto de hábitos e crenças estabelecidos através de normas, valores, atitudes e expectativas compartilhadas por todos os membros da organização. Então, analisando ainda o comércio de Itarema, vocês vão perceber que em uma determinada empresa, né, ela tem uma cultura organizacional com hábitos, com um conjunto de ética, com um conjunto de valores que divergem ou diferem de uma outra empresa. Por exemplo, eu vou citar aqui dois exemplos. Eu fui comprar um material de arte em uma empresa no Itarema, que eu não vou citar nomes por obviedade, é claro. E ao chegar lá, eu fui seguido durante todo o tempo que eu permaneci dentro daquela loja, certo? E eu percebi que eu realmente estava sendo observado como se eu fosse surratear, roubar algo daquela loja. Porque toda vez que eu olhava que eu percebia e olhava que tinha alguém me observando, aquela pessoa tomava uma outra postura e se virava e fingia que não estava me observando, certo? Para começo de conversa, eles sequer me deram um bom dia, na verdade boa tarde, que foi no período que eu fui à loja. Não me deram boa tarde e não me orientaram ou me perguntaram se eu queria, ou o que eu queria, ou o que eu buscava naquela loja, né? Ou seja, eles tinham uma cultura organizacional que era padrão deles. Eu fui em uma outra loja, eu me senti ofendido, obviamente, não comprei nada. Fui em uma outra loja, fui bem atendido, não necessariamente bem atendido, mas fui melhor atendido, né? E de lá eu saí com o que eu buscava, tá? Ou seja, eram lojas que ofereciam o mesmo produto, mas que tinham uma cultura organizacional com base em valores e crenças diferentes. Percebem a diferença? Vamos lá. Essa minha cadeira tá horrível, fazendo barulho. Difusão da cultura organizacional entre os grupos informais de uma empresa. Vocês vão perceber que quando vocês chegarem, né, na empresa para fazer o estágio, é normal que você chegue, né, com vontade, com garra, louco, né, para exercer o que você aprendeu na teoria e você quer colocar na prática, isso é natural. E é possível que você escute de alguns colegas veteranos, né, efetivos naquela empresa, alguma dessas frases. Aqui as coisas funcionam assim. Você vai se acostumar. Você é novo aqui, não funciona assim. Com o tempo você aprende. Cuidado, aqui é diferente. Você é novo ainda. Tem tempo para aprender. Vocês devem ter percebido, pelo menos alguns de vocês, que lá na EP o estudo, a rotina de estudos, ela é diferente, né? A cultura organizacional da escola profissionalizante, profissional, Rosângela Albuquerque de Couto, ela é diferente de uma escola regular. Então vocês já devem ter percebido, um ou dois professores, né, no intuito de incentivá-los, olha, não se preocupe não, você vai se acostumar, ou até mesmo no DT, né? Não se preocupe, você vai se acostumar com a rotina, é uma questão de tempo, tá? Isso, nossa, que porta chata, fica só batendo. Isso é comum dentro de uma cultura organizacional que tenta, né, criar um certo diálogo ali com os novatos, no caso vocês, que chegaram este ano na escola e que também chegarão no terceiro ano, no segundo semestre, no estágio remunerado, ok? Elementos da cultura organizacional: crenças e pressupostos, valores, ritos, rituais e cerimônias, histórias e mitos. Essa história aqui é com E, tá? Não é com I. É histórias. Artefatos, símbolos materiais e sistema de comunicação. Dentro de cada cultura, você vai já chegar com uma cultura em movimento, tá? Então, por exemplo, vocês estão se adequando, né? Alguns ainda se adequando
se adequando, mas a maioria de vocês já se adequaram à cultura organizacional de uma escola profissional. Como nós temos acesso aos dados, apenas 17 estudantes, que é um pouco menos aí de 5%, ainda não se adaptaram à cultura organizacional da nossa escola, certo? Valores. Aqui na escola profissional, vocês aprendem valores, né? Ou pelo menos, é compartilhado com vocês os conceitos de alguns valores, dentre eles, valores socioemocionais, para que vocês, ao chegarem no mundo profissional, no universo do trabalho, vocês terem resiliência, vocês terem empatia, ética e por aí vai, ok? Ritos e rituais e cerimônias. Vocês devem ter percebido que a maioria das escolas... Gente, eu estou utilizando a cultura organizacional de uma escola porque já faz parte do conhecimento de vocês. E fica mais fácil para vocês assimilarem com outras culturas, como de uma empresa, por exemplo, certo? Então, vocês já devem ter percebido que dentro de uma escola existem alguns rituais, cerimônias, né, anuais, como Páscoa, como festa dos namorados, reuniões de pais e mestres, conselhos bimestrais, assembleias de turma e por aí vai, tá? Isso faz parte da cultura organizacional da nossa escola. Histórias e mitos, né? É aquilo que é pressuposto, aquilo que eu acredito, que eu acho, na verdade, que mas não é. Isso é natural, né? Vocês já chegaram, alguns de vocês, chegaram com aquele medo absurdo da profissionalizante, mas na prática vocês viram que nós fazemos o máximo ou o possível para que vocês se adaptem dentro da nossa cultura, certo? Crenças e pressupostos. Expressam aquilo que é tido como verdade na organização. São naturalizados e questionáveis, visto como processo evolutivo, mas que não mudam as coisas já apreendidas. Crenças são correntes lacrando grandes portas. Vocês vão compreender um pouquinho mais disso aqui quando eu apresentar algumas imagens de empresas que são totalmente diferentes, tá? Já vocês vão compreender essas crenças e pressupostos. E o porquê que algumas crenças são correntes que lacram algumas portas, fecham, né? Valores. Dentro de uma cultura organizacional nós temos alguns valores, tá? Geralmente esses valores, eles têm como objetivo alcançar o bem comum do grupo, ou o produto que se quer. Dentro da nossa cultura organizacional da escola, o produto são vocês, a efetivação do ensino médio e o inserimento, né, de vocês em uma universidade pública ou privada, tá? E aí nós temos os nossos valores. Eu acredito que os professores, diretores de turmas de vocês devem ter criado aí, né, um conjunto de 10 valores que o estudante deve seguir, deve ter como postura, certo? Mas, no geral, né, um apanhado geral, protagonismo, criatividade, cocriação, honestidade e empatia, tá? E um está atrelado ao outro. Os valores representam a essência da filosofia da organização para o alcance do sucesso. No nosso caso, um objetivo comum, que é um produto. Não fiquem chateados por eu estar chamando, né, o sucesso de vocês de produto, tá? Isso é uma linguagem técnica do mundo do trabalho. Pois eles fornecem um senso de direção comum para todos os empregados e um guia para o comportamento diário, ok? No caso de vocês, vocês têm, ou pelo menos deveriam ter, uma agenda, né, para que vocês se organizassem e seguissem aí e alcançassem esses valores, tá? Rito, ritual e cerimônia, eu já falei sobre. Eu vou pular aqui. Não se preocupe que esse material eu vou disponibilizar no grupo, tá? Nos grupos, né? Pronto. As imagens que eu me referi agora há pouco, né?
Eu vou perguntar a vocês, e aí pode ser um ou dois, tá? O que essas fotos sugerem sobre a identidade dessas empresas? Aqui nós temos 3 empresas diferentes. Nós temos um call center. Call center, para quem não sabe o que é uma empresa que trabalha com cobranças. Essas empresas que ligam para o pai e para a mãe de vocês, né? Ofertando algum produto ou cobrando fatura de cartão. É um call center. Aqui nós temos também uma empresa, provavelmente da área administrativa, né? Que já está ali, né? Um pouco diferente do call center. E aqui mais embaixo nós temos uma sala do Google, tá? Empresa Google. Eu quero escutar de um ou dois o que essas imagens representam para vocês. Deixa eu ver aqui o chat. Pronto. Espera aí. A Nívia pergunta se eu irei apresentar os vídeos que eu recebi. Eu vou compartilhar os vídeos nos grupos, tá? Eu só vou pedir para que vocês identifiquem, porque eu acho que 60% dos meninos e meninas que me enviaram o material disseram assim: tio, eu estou enviando o trabalho de mundo do trabalho da equipe 2, aí não identificou no vídeo, né? Pelo menos alguns, não tem identificação da equipe e nem da turma. Como são 4 turmas de primeiro ano, então são 4 turmas, então são 4 equipes, 1, 4, 2, 3 e 4. Aí fica difícil de eu encontrar de qual turma é. Então, para que eu não compartilhe na turma errada, eu vou pedir para que você identifique a equipe e a turma. Primeiro A, primeiro B, primeiro C ou primeiro D, certo? Voltando aqui para a imagem, eu preciso que um ou dois comente essa imagem. O que essas fotos sugerem sobre a identidade dessas empresas? Deixa eu ver aqui. Eu vou começar, já que ninguém, né? Já que tem muitas pessoas querendo falar, deixa eu ver aqui. Pronto. A Lívia. Bom, já que o Thiago e o Luiz Felipe, né, estão querendo falar, eu vou começar com o Luiz Felipe. Luiz Felipe, pra você, cara, me diga aí o que essas fotos sugerem sobre a identidade dessas empresas. São empresas que têm valores mais rígidos? São empresas que têm valores iguais? O corpo, né? Falando aqui de identidade corporal, o corpo, ele tem uma liberdade maior ou igual dentro de cada uma dessas empresas ou não? Fale aí, comente. Tá. Estou aguardando. Professor, Diga, meu bem. Thiago, Pode falar. que trabalho é esse que você tá falando que eu não vi? Como é? Qual é esse trabalho que o senhor tá falando? Você tá... Qual é esse trabalho que o senhor tá falando? Porque eu não vi ele. Cultura organizacional, tá no seu grupo. No seu grupo foi dividido há 3 aulas atrás, foram divididos por equipe, para que vocês apresentassem cultura organizacional, 2 tipos de cultura organizacional, está lá no PDF. Onde é que você estava? Ah, porque você tava falando de vídeo, eu achava que não era de vídeo. Era tipo apresentação normal. Pronto, é porque no último, na última semana passada, também estava no grupo registrado, viu, gente? Eu acordei com vocês, né, para que não atrapalhasse mais o andamento devido, né, à nossa agenda, para que não atrapalhasse o plano de curso, eu estaria aguardando receber a apresentação das equipes em um único vídeo. E aí eu faria a avaliação, e hoje, como eu estou fazendo, eu faria um apanhado, né, dos conceitos. Está tudo lá nos grupos de vocês. Entendi. Certo? Eu achei que você tinha passado o trabalho. Certo, vamos lá, continuando, né? Gente, olha, essas empresas aqui, é óbvio, né, que elas têm culturas Eu posso falar?
Pode sim, querido, pode falar. Eu percebi que na segunda imagem eles não estão usando o fardamento da empresa. Ou não tem fardamento ou é só um crachá que eles usam. Certo. O que mais? Eu acho que é só isso que eu Certo. percebi. Vamos analisar um pouco mais as imagens, né? Se vocês observarem a primeira imagem no call center, vocês vão perceber que os corpos eles são separados por cabines, tá? Ou seja, você trabalha ali dentro de um call center que vai ali de 5 pessoas, né? Eu já trabalhei em call center que tinha mais de 400 pessoas na mesma sala e eram divididas por cabines, certo? Você não pode conversar, você tem 6 horas de trabalho, 6 horas e 20 na verdade, e você não pode conversar com um colega da direita nem da esquerda. Dessas 6 horas de trabalho, você tem apenas 20 minutos, só um minuto, 20 minutos de descanso para alimentar-se, ir ao banheiro, etc. Tá? Geralmente quem trabalha em call center são universitários. Por quê? Porque tem um salário mínimo na carteira, mais rendimentos, e só trabalha 6 horas por dia e não atrapalha a faculdade. Entre aspas, né? Não atrapalha entre aspas, porque o ideal seria apenas a faculdade. Vocês vão perceber que a cultura organizacional de um call center ela é mais rígida, né? Ela solicita, exige que o trabalhador fique numa postura ereta, sentado 6 horas e 20 e que não se comunique com os colegas a não ser com o cliente em que ele está ligando, atendendo no momento. Ou ele está ligando para algum cliente ou ele está recebendo algum cliente, certo? Já nessa área administrativa, que é a segunda imagem, à sua direita, superior, vocês vão perceber que, como o colega aí falou, provavelmente eles só estão utilizando crachá, não estão utilizando fardamentos, né, estão mais livres, o espaço é maior e provavelmente eles têm liberdade, digamos assim, para circular aí no ambiente de trabalho. Já na terceira imagem, que é a imagem do Google, né, uma empresa, que é a imagem da empresa Google, uma imagem interna de um ambiente de trabalho, vocês vão perceber que é tudo mais light, né, despojado. Essa aqui eu peguei uma sala, assim, digamos, uma sala mais formal. Mas existem salas do Google, só para vocês terem uma ideia, que tem sala de jogos, fliperama, hambúrguer, tem... eu não lembro o nome parece com sinuca, só que no lugar das bolas de sinuca, você tem um jogador, né? Uns jogadores de futebol. Alguém recorda o nome desse brinquedo? Esse brinquedo ele tem dentro das empresas do Google, tá? Então são empresas com valores diferentes e com cultura... Acho que é Pebolinho, não é? Pebolinho não. É mais ou menos isso. E cultura organizacional totalmente diferentes, ok? E aí eu apresentei para vocês um PDF, né, com algumas culturas, separei as culturas para que vocês fizessem a apresentação por equipe, tá? Separei 4 equipes por turma, recebi esses vídeos, já foram avaliados, pelo menos a maioria, só faltam 2 equipes que eu ainda não recebi. E, na verdade, 3, porque uma eu pedi para que refizesse, tá? Porque os conceitos estavam errados. Então, nós temos aí a cultura adaptativa, que caracteriza-se pela sua maleabilidade, flexibilidade, são voltadas para a inovação e a mudança. Dentre as culturas adaptativas, nós temos uma empresa chamada Google, né? A Google, ela se adaptou de tal forma ao mercado que ela contrata jovens de 16... né? A partir de 16 anos e de acordo com a agenda do jovem. Olha, se o jovem tiver apenas 2 horas por dia disponível para trabalhar para o Google, mas o produto que o Google está precisando, aquele jovem, né, desempenhar com a destreza, ele vai ser contratado, certo? Então, essa é uma cultura adaptativa.
Nós temos ainda a cultura conservadora, caracterizam pela manutenção de ideias, valores, costumes e tradições que permanecem arraigados e que não mudam ao longo do tempo. Eu vou perguntar a vocês e aí vocês, né, digam o que vocês acreditam que a nossa escola é. A nossa escola, ela tem uma cultura adaptativa ou conservadora? Eu acho que é conservador. Exatamente, conservadora. Eu também. Se vocês perceberem, nas nossas portas da escola tem um vidro, né? Aquele vidro ali é uma cultura da década de 60. Ainda da cultura de 60. Quando nas escolas militares, o policial, digamos assim, né? Não tínhamos diretores, mas o policial, ele andava a cada 20 minutos, no intervalo de a cada 20, 30 minutos, de sala em sala, para analisar a postura dos estudantes, fardamento, postura do professor, certo? Então, cada porta tinha uma janela de vidro. Então, a nossa escola, ela tem características, né, de uma escola conservadora, tá? Mas ela é uma escola mista. Nós temos características, sim, de escola conservadora, mas também nós temos características de uma cultura adaptativa. Quando, por exemplo, vocês têm o livre-arbítrio para apresentarem projetos, né, para dialogar com a gestão através do Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil, para vocês terem uma ideia, ele pode apresentar projetos para que a escola desenvolva dentro do seu, internamente, né? Então, isso não era possível numa cultura totalmente conservadora. São organizações conservadoras que se mantêm inalteradas como se nada tivesse mudado no mundo, ao seu redor. Nossa escola, ela tem sim características conservadoras, mas também adaptativas, certo? E também forte. A nossa escola ela tem características de uma cultura forte. Seus valores são compartilhados intensamente pela maioria dos funcionários, influencia comportamentos e expectativas. Empresas como IBM, 3M, Merck, Sony, Honda estão entre aquelas que ostentam cultura forte. E a nossa escola também. Cultura fraca. Será que a nossa escola está? Vamos analisar, né? São culturas mais facilmente mudadas. Como exemplo, seria uma empresa pequena e jovem. Como está no início, é mais fácil para a administração comunicar os novos valores. Essa cultura ela não se encaixa na nossa escola, por quê? Porque a nossa escola, ela tem ela é regida, né? Ela é regida por um programa de escola profissional que está aí, ó, no nosso país desde a década de 60, 70. E ela utiliza um outro programa, que é o PPDT, que está aí só no Brasil desde 2008. Mas é um programa europeu muito, muito antigo, tem mais de 20 anos na Europa e que tem dado certo, tá? Então, a nossa cultura, ela não se encaixa dentro de uma cultura fraca, porque ela tem suas premissas, Teacher. né? Diga, querido. A to acaba que horas começa lá a Skype? 11h40, mas a gente não vai chegar a 11h40 não, viu? Se preocupe, Beleza, não vai dar beleza. certo. Tá. Bom, então, para que a gente, né, tenha noções básicas aí de como funciona uma cultura organizacional. Nós temos a cultura, que vai depender do produto oferecido, vai depender dos valores que essa empresa oferece. Aí nós temos os artefatos, que a gente viu um pouco mais atrás, valores compartilhados e pressuposições básicas, que foi as que eu apresentei para vocês. Certo? A cultura está ligada a vários elementos da organização. A mudança, cultura é a definição de um novo rumo, nova forma de fazer as coisas. A mudança cultural custa muito e leva tempo para acontecer. Vocês não passaram por esse processo devido à nossa pandemia, gente. Mas vocês passaram em outras fases da vida de vocês, como, por exemplo, mudança de série, né?
de oitavo para o nono, de sétimo para o oitavo, vocês devem ter recebido aquele choque, né, no primeiro dia de aula, sem conhecer ninguém, sem conhecer a dinâmica da sala, sem conhecer a dinâmica e metodologia do professor, e aí você vai se adaptando, tá? É importante que você, enquanto estudante de mundo do trabalho, compreenda que esses conceitos de cultura organizacional é para que você tenha, né, informações adiantadas de como funcionam as empresas e como são diferentes essas empresas, os seus valores e o seu conjunto de éticas. Vai depender da subjetividade e da necessidade de cada empresa, tá? Então, por favor, tenham resiliência, desenvolvam essa capacidade antes de vocês entrarem no estágio remunerado, porque quando vocês entrarem no estágio remunerado e vocês tiverem aquele choque de cultura organizacional, né? Nossa, o que foi que aconteceu? Onde é que eu estou? Na teoria era uma coisa e na prática é outra, tá? Então, por favor, primeiro conheçam os valores da empresa, sondem o espaço, escutem 90%, né, da interação que vocês vão ter dentro da empresa nova, é escuta. Então, escutem muito, anotem muito, para que vocês tenham, né, uma boa desenvoltura no estágio que é obrigatório no curso profissionalizante de vocês, ok? Dito isso, gente, eu espero que essa aula de cultura organizacional ela tenha sido esclarecedora, né? Para que vocês desenvolvam aí uma capacidade de resiliência dentro das empresas no estágio, tá bom? Alguma dúvida até aqui, gente? Com exceção da nossa coleguinha que eu não escutei, eu escutei porque na apresentação, gente, você não vê o estudante que está falando, você só ouve, então eu não percebi quem era, né? Quem será? Enfim, depois eu falo. Alguma dúvida até aqui? Ok, primeiro dia de aula é o mais massa. Pra você, viu, Andrew, né? Andrew Wendell. Pra maioria, não. Pra maioria tem aquele choque cultural e você fica ali com os olhos grelados, o corpo, né, curvado, e você, né, com medo de falar, achando que vai falar besteira. Enfim, é natural. Isso aí é instintivo. Segundo o cientista, essa sua postura dentro de um ambiente novo, ela vem desde a época das cavernas. Gente, é isso, tá? Bom almoço para vocês. Nos encontramos sexta-feira com a aula nova de mundo do trabalho. Beijos no coração de cada um de vocês, tá bom? Até mais.